Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma série dos meus devocionais com o Senhor. E essa palavra, na verdade, foi um devocional que eu fiz ontem, mas ainda está queimando no meu coração hoje, que se encontra em Atos capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz que Pedro e João, eles estavam entrando no templo e ali na frente havia um coxo que era deficiente desde o ventre da sua mãe. E todos os dias ele ia para a porta do templo pedir esmolas para poder sobreviver. E quando Pedro passou, ele fez a mesma coisa. Mas Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E ele saiu dali saltando e glorificando o nome do Senhor. O meu devocional de ontem e de hoje é baseado em uma palavra: seja ousado em Deus. Foi uma ministração que eu ouvi do Nick Moretti, se eu não me engano. E eu tenho sido muito edificada através da palavra dele. E eu fiz assim, meio que um roteirozinho, sabe? Para poder falar para vocês um pouco do que o Senhor tem ministrado no meu coração. Se nós formos pesquisar um pouco, antigamente as pessoas que tinham deficiência, ou as pessoas que eram como a mulher do fluxo de sangue, tinha lepra, ou alguma coisa assim anormal, vamos dizer, eles eram meio que expulsos da sociedade, do convívio social, né? As pessoas eram muito preconceituosas e discriminavam bastante pessoas que não eram iguais a eles, na verdade. Então, aquele coxo ia todos os dias, né, para a porta do templo pedir ajuda, pedir esmola, porque ele não tinha como sobreviver, já que ele nasceu daquela forma. E o que me chama mais atenção é a atitude de Pedro, porque Pedro, ele não tinha dinheiro, ele não tinha, vamos dizer assim, condições de ajudar aquele homem da forma material, mas aquilo que Pedro tinha de mais importante, ele deu àquele homem, que era o quê? A cura através do nome de Jesus Cristo. E isso me fez me lembrar que quando nós somos ousados em Deus, sabe, as coisas elas acontecem. Na pandemia, que estava tudo bem reduzido, não podia sair muito, poucas coisas estavam funcionando, eu fui para o dentista. E para mim conseguir ir para o dentista, como não tinha transporte municipal, porque eu moro meio que no interior, não tinha transporte municipal, eu teria que pegar um trem até um bairro vizinho e pegar um ônibus para poder conseguir ir. Nesse dia, na volta do meu dentista, que eu peguei o ônibus para poder ir para a estação, eu tava lá sentada e de repente o Senhor começou a ministrar no meu coração, o ônibus lotado, e o Senhor dizia assim: levanta, fala um pouco do meu amor, fala um pouco do que eu posso fazer, leva uma palavra de descanso, de força, de renovação. E ali eu fiquei morrendo de vergonha, nervosa, mas sabe quando o Espírito Santo fala com você, que seu coração começa a acelerar e você diz: eu preciso fazer isso, porque senão o Espírito Santo não vai me deixar sossegada? Então foi. Eu me levantei, eu me apresentei e comecei a trazer uma palavra de conforto, sabe? Eu não lembro exatamente o que foi que eu falei, porque já tem um tempinho, mas eu comecei a falar um pouco de Jesus e deu pra ver os olhos daquelas pessoas sedentas, sabe? Daquelas pessoas cansadas que precisavam naquele momento ouvir uma palavra, precisavam ouvir que elas tinham um socorro bem presente. E cara, quando eu fui ousada em Deus, foi uma sensação surreal de boa, sabe? Eu desci daquele ônibus saltitando de alegria. Na época eu fazia parte de um grupo, 99 não é 100, alguma coisa assim, que foi do movimento do João Paulo, que ele é evangelista. E a gente compartilhava muito sobre essa questão da palavra do Senhor, sobre a gente ser ousado em Deus, sobre a gente evangelizar, fazer missões. E aí eu compartilhei com a galera, eu fiquei com medo. Gente, eu vou, eu não vou? O pessoal, não, vai. E cara, eu fui. E assim, foi sensacional. Isso me fez refletir que às vezes a gente deixa o nosso medo nos parar e acaba cortando o fluxo daquilo que o Espírito Santo quer fazer através da nossa vida. É por isso que 2 Timóteo 1,7, o Senhor diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, para que a gente possa vencer o quê? Vencer os nossos medos e a nossa insegurança. Eu, Aline,
não consigo fazer nada se não for com o Senhor. Então, naquele momento, eu me enchi da ousadia do Espírito Santo e disse, se falarem mal de mim ou não tô nem aí. Se ninguém quiser ouvir, eu não tô nem aí. Eu vou falar, porque eu sei que a semente, ela vai ser plantada. Não importa que seja para uma pessoa, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Eu acredito que nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor, ele conta com aqueles corajosos, sabe? Ousados, que não tem medo de fazer aquilo que o Espírito Santo lhe propõe. Eu vi um vídeo de um rapaz aqui no TikTok que ele falava que ele fez um propósito com o Senhor, que toda pessoa enferma que ele encontrasse, ele iria parar para orar. Nick Moretti também, ele fala na sua ministração que ele fez um evento com adolescentes e um cara desafiou ele a orar por uma pessoa que tinha um problema na perna, que lesionou e não conseguia andar. E aí ele começou a orar e foi vindo mais pessoas, e o Senhor fez um mover e houve cura, sabe? Houve libertação. Jovens aceitaram a Jesus, mas por quê? Porque ele foi ousado em Deus. Com isso eu aprendo que o Senhor, ele só está esperando uma palavra nossa, uma atitude nossa de eu vou, Senhor, usa a mim, sabe? E porque a gente corre tanto querendo estar pronto, eu preciso estar pronto para fazer algo, mas um abraço que você dá numa pessoa que está precisando, o Senhor fala através desse abraço. Uma oração pelo seu vizinho por cura ou por alguém da sua família, o Senhor pode fazer o mover através disso. Apenas seja ousado no Espírito. Deixa o Senhor te conduzir nas suas atitudes, no seu falar, no seu andar, porque através daí o Senhor vai fazendo grandes e grandes coisas. Eu acredito muito numa geração, sabe, que tem vivido coisas extraordinárias com o Senhor, mas que está no secreto, que não precisa ninguém estar sabendo, mas ali ele está orando por cura, ele está orando por batismo com o Espírito Santo, ele está orando por pessoas que estão se rendendo ao Senhor. Então a minha oração é que nós possamos ouvir a voz do Senhor e dizer assim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, usa a mim, Jesus, eu quero fazer parte desses que são ousados em Ti, em obedecer a Tua voz, em fazer o que o Teu Espírito Santo, ele manda. Então que nós possamos ter esse coração, sabe? Principalmente nesses últimos dias nos quais nós estamos vivendo e que o amor de muitos estão se esfriando. Nesses últimos dias que o amor está esfriando, vai cortar um pouquinho o vídeo porque o iPad deu um sinal de descarregar. Mas vamos lá. Que nesses últimos tempos que a gente tá vivendo, né, que o amor tá se esfriando, as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, que nós possamos ser aquele fogo, sabe? De amor, de compreensão, de compaixão, nesse mundo tão caótico, tão egoísta, que nós possamos ser a luz, que nós possamos ser a diferença, onde tudo tem sido tão igual, onde tem sido tudo tão assim, sabe, normal, comum, que nós possamos ser os anormais, os diferentes, para levar, sabe, a transformação do Evangelho, o amor de Jesus Cristo para cada pessoa. Que o Senhor Jesus, ele possa nos usar conforme a vontade dele e o querer dele.